Olá pessoal do Aulão ao Vivo, vamos para mais uma aula hoje. Vocês que estão se preparando para o vestibular, né, estão chegando já temos no final de semana que vem algumas provas de alguns vestibulares pelo Brasil. Nesse assunto que eu venho falar hoje, é um assunto super pertinente e vai te ajudar muito na tradução de textos, tá? É um tempo verbal, o Present Perfect Tense. Então vamos lá aos nossos slides. Para a gente ilustrar o tempo verbal, eu retirei orações da música do U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tirei dessa música algumas frases que ilustram o tempo verbal de hoje, tá? Aqui a gente tem I have climbed the highest mountain. Como é que a gente vai traduzir isso? Eu escalei. Eu subi nas mais altas montanhas. I have run through the fields. Eu corri pelos campos. I have kissed honey lips. Eu beijei lábios de mel. E I have spoken with the tongue of angels. Eu falei com a língua dos anjos. Certo? Então, temos aqui o tempo verbal em questão, o present perfect. E no título da música, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda haven't found, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. É o título da música. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, tá? Vamos ver a formação desse tempo verbal. Bom, a gente tem o have e o has como verbo auxiliar, tá? E o verbo no particípio, no caso, o verbo da ação, no particípio passado. Então, começando, tá? Have ou has, como é que eu uso um, como é que eu uso o outro? Isso vai depender do seu sujeito. Sujeito I, sujeito we, sujeito you, sujeito they, tá? Sujeito determinado pelos pronomes ou determinado por substantivos, né? No caso, no plural ou primeira pessoa e aqui segunda pessoa do singular, vai usar have, certo? O has você vai usar quando o sujeito for he, for she ou for it, tá? Então, has e have são os verbos auxiliares. E o verbo no past participle, você lembra? Então vamos dar uma conferida aqui numa lista de verbos. Então temos aqui uma lista de verbo padrão, tá? Onde a forma original do verbo, a forma do dicionário infinitivo, o simple past e o particípio. E essa última coluna aqui, o past participle, é o que a gente usa na formação do tempo verbal, tá? O exemplo que a gente viu lá, ó, spoken, I have spoken. I have climbed, eu escalei, eu falei, tá? I still haven't found, eu ainda não encontrei, tá? Ok? Então essa é a formação do tempo verbal, have ou has, mais o particípio, ok? Vamos seguir. Esse tempo verbal ele tem dois usos, tá? O primeiro deles, que foi os exemplos lá da música, finished actions or events, ações terminadas ou eventos terminados, tá? Então, para você falar de um passado sem tempo definido, eu vou até escrever aqui, ó, é um passado, quando você fala do passado, tá? Sem um tempo, no caso, sem uma expressão de tempo definida. No caso aqui, o que é importante é a ação. Não é importante o tempo que ela ocorreu, e sim a ação, ok? I can't go on holiday because I have broken my leg. Então aqui você tem o present perfect. Né? I have broken my leg. Eu não posso
sair de férias. Porque eu quebrei minha perna. I have broken my leg. Certo? Eu saí de férias. Você percebe que eu não estou definindo o tempo aqui, porque não é importante. O importante aqui é a ação. Ok? Então, falar de um passado sem tempo definido, você usa isso aqui. According to the latest reports, government forces have pushed back. Então, de acordo com as últimas notícias, relatos, tá? Vamos colocar aqui relatos, certo? As forças do governo have pushed back. Aqui você tem, ficou separadinho, né? Mas aqui você tem o have, verbo auxiliar, né? Porque a gente tem aqui o sujeito aqui é they, né? As forças do governo, they, elas pushed back, tá? Então, push back é o quê? Recuar. No caso, né? As forças do governo recuaram. Ok? Foram empurradas de volta. Recuaram. Push back. No outro exemplo, ele falou: I am delighted to tell you that you've passed your exam. I am delighted to tell you that you've passed the exam. Aqui você tem a abreviação do tempo verbal. No caso do verbo auxiliar, né? Você lembra que esse apóstrofo VE é a possibilidade de abreviar o have. Certo? Tá aí, ó. Bom, gente, sempre lembrando que, embora as nossas aulas tenham aquele foco na gramática, vocês percebem que durante as aulas eu estou escrevendo palavras no quadro, substantivos, adjetivos, traduções de palavras, e é muito importante porque o nosso foco é entender gramática, é lembrar os conceitos gramaticais, sim, mas o nosso foco sempre será a aquisição de vocabulário, ok? Aprimorar vocabulário, porque qualquer vestibular do país vai medir a sua capacidade de entendimento do texto. E para isso você precisa ter vocabulário. Então, à medida que eu for escrevendo as palavras, você vai anotando aí, tá? E se por acaso eu na tradução traduzir muito rápido, você não pegar a tradução, tá? Pessoal aqui da sala, dá um toquezinho, eu repito a tradução. Quando ele fala I'm delighted, tá? Delighted, eu estou muito satisfeito. É o que significa esse adjetivo aqui. Eu estou muito satisfeito. Eu estou contentíssimo. Certo? Essa é a tradução. Contentíssimo. A dizer a você, falar para você, e você passou na prova, na sua prova. You have passed your exam. Mary's had her baby. It's a boy. Mary teve seu bebê. É um garoto. Então aqui a gente tem a forma do present perfect. E esse S, o que é? É is? Não é is. Esse S é o verbo auxiliar has, que também pode ser abreviado como is. Tá? Então apóstrofe S é is, ok, você já sabia disso, mas também é has. Tá bom? No caso aqui, has had. Tá? Mary, ela teve o seu bebê, it's a boy. Tá bom? Então, lembrando, o primeiro uso, falando de ações que aconteceram no passado, sem tempo definido. Você pode ver que não tem aqui um yesterday, um last, um ago, ou qualquer data dizendo quando a ação aconteceu. Isso já é o simple past que vai cuidar, né, dessa forma de tratar o tempo, ok? Bom, o segundo uso, temos dois usos, né? O segundo uso, ações and situations, actions and situations continuing up to the present. A ação começou no passado e ainda está acontecendo. Para isso, pessoal, eu vou desenhar aqui uma linha do tempo. Tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui é a nossa timeline. Certo? Nessa linha do tempo, então eu tenho aqui o momento presente, now, né? Agora, now. No caso, né? November 1st, certo? Tá aí. Tá? Então, eu coloquei essa linha do tempo para explicar a relação das frases com a linha de tempo. Então, olha só a frase. We have had this flat since 1987. Então, nós temos esse apartamento desde 1987.
eu estou usando essa palavra aqui, since, a tradução dela é desde, tá? Então você tem essa palavra marcando quando a ação começou no passado. Ó, então, imaginando que a gente comprou um apartamento em 1987, então desde 1987 a gente tem esse apartamento. A ação começou no passado e ainda está acontecendo no presente. Por isso que eu traduzi isso aqui, we have had, nós temos esse apartamento, tá? Flat é uma outra opção de apartment, certo, galera? Então, você tem aqui a ação começou no passado e ainda está em progresso agora, tá? O outro exemplo, I've been sick for 2 weeks. Eu estou doente há 2 semanas, tá? Tá aqui, ó. Estou doente há 2 semanas. Gente, for. Então, imagina aqui, ó. Há 2 semanas atrás, peguei uma gripe e agora eu estou usando o for para falar, tá? For, de duração de tempo, ok? A ação começou há 2 semanas e ainda está acontecendo aqui, tá? Eu estou doente há 2 semanas. Essas 2 palavrinhas, since, for, tá? Que eu posso traduzir o for por a ou durante, certo? Elas vão aparecer na língua inglesa, você vai estudar isso no present perfect, tá? Então, para mostrar para vocês a relação das palavras, tá? Dessas palavras de time expressions, expressões de tempo, que aparecem por causa do tempo verbal, ok? Assim como vão aparecer outras palavras, tá? Que são estudadas no present perfect, tá bom? Olha só. Continuando a falar do segundo uso, a ação começou no passado e ainda está acontecendo. Eu tenho uma outra maneira de representar isso, de expressar isso com outro tempo verbal, tá? Certo? Que é, vamos dizer assim, é o irmão do present perfect, que é o present perfect continuous, tá? Então é a mesma coisa, é para representar um tempo, timeline aqui, now, tá? Essas ações aconteceram no passado e vêm até o momento presente, certo? Present perfect continuous. It's been raining for 2 days long. Está chovendo há 2 dias inteiros. Poxa, 2 dias atrás começou a chover, né? Aqui, ó, 2 days. Começou a chover e está chovendo ainda. Lembrando, o que é isso aqui? Isso aqui é o has, tá? Então, a formação desse tempo verbal é o has ou o have, tá? Como a gente falou ali na formação do present perfect, tá? Mas o been vai estar sempre presente esse been. E lembra, quando eu falo que o tempo é continuous ou progressive, significa que o verbo da ação tem o ing, tá? Todo tempo chamado continuous ou progressive, a gente vai ter o ing fazendo parte do verbo da ação, do verbo principal, tá? Então você tem o verbo com o ing, tá bom? Olha os outros exemplos. I've been living in countryside for 7 years. Estou morando no interior há 7 anos. 7 anos atrás, né, em 2006, eu fui para o interior e eu moro lá ainda, certo? Lá em Angelina. Tá? Estou morando no countryside há 7 anos. Aqui eu fiz uma pergunta para mostrar a forma interrogativa. Ó. Where have you been working since you arrived in town? Encontrei meu amigo João aqui ontem no ponto de ônibus, tá? E perguntei para ele, onde você está trabalhando desde que você chegou na cidade? Então ele chegou na cidade e ele então começou a trabalhar. Desde que ele chegou na cidade, ele começou a trabalhar, ainda está trabalhando nesse lugar. Então foi essa pergunta que eu fiz aqui para ele, ó. Tá bom? Então, present perfect continuous, a ação começou no passado e ainda está acontecendo, tá? Continuando. Como eu falei há pouco, tá? Todo o tempo verbal traz consigo expressões de tempo. Aqui a gente tem algumas delas. A primeira é
Have you ever seen an iceberg? Você já viu um iceberg? Então, esse ever, a tradução é já. Mas é um já diferente, como vocês vão ver, porque tem outras palavras que também significam já. Já, alguma vez. Tá? Então, essa é a ideia do ever. Have you ever seen an iceberg? Você já viu um iceberg? Eu posso perguntar. Have you ever been in Europe? Você já esteve na Europa? Estou falando de coisas incomuns, coisas inusitadas, coisas que se você fez alguma vez na vida. Eu estou usando ever, tá? She's never been kissed. Essa palavra aqui, né, essa expressão de tempo, que também aparece lá no Simple Present, tá? Tem a mesma tradução, nunca. No caso aqui, she's never been kissed. Ela nunca foi beijada. Coitadinha dela. She's never been kissed. Tá? Lembrando, apóstrofe S é o has, ok? Próxima expressão de tempo. Has Lou's telephone yet? Essa palavrinha normalmente está no final da frase, yet, tá? Ela é usada em perguntas, na forma interrogativa, e também na forma negativa. Só que qual a diferença? É a tradução. Se você usa yet numa pergunta, has Lou's telephone yet? A Lucy já telefonou? No, not yet. Não, ainda não. Então, na forma negativa, a tradução ainda. Olha aqui a partícula de negação. Ok? Aqui você tem a forma interrogativa, portanto, já. Normalmente você tem o yet no final da frase. Tá? Ok? Continuando com as time expressions. Already. I've already broken 3 cups. Should I go on washing up? Olha a situação. O cara falou, eu já quebrei 3 xícaras. Eu deveria continuar lavando? Washing up, lavando a louça? Tá? Isso aqui nos reporta a aula da semana passada, né? O verbo modal é o verbo anômalo, certo? Deveria, que dá uma ideia aí de sugestão, de conselho, como se ele estivesse pedindo um conselho, né? Eu deveria continuar lavando a louça, né? Ou deveria continuar a lavar? Então, already aqui, detalhe, onde apareceu? Ele apareceu entre o verbo auxiliar e o verbo da ação, tá? Olha aqui, ó. Tá bom? Ele pode ser usado numa pergunta também, tá? Mas é uma pergunta assim, have you already had lunch? Você já almoçou? Né? Encontrei você 1h da tarde, perguntei, have you already had lunch? Você já almoçou? No? So let's have lunch together. Ok? Where is Barbara? Onde está Bárbara? She's just gone out. Liguei para a casa da Bárbara. Where is Barbara? I want to talk to her. She's just gone out. Então esse just aqui é para falar de uma ação que acabou de acontecer. Recém aconteceu. Tá? Então, she's just gone out. Ela acabou de sair. Ela recém saiu. Tá? A próxima palavrinha, before, também, né, aparece em outras situações, before. Aqui você tem como expressão de tempo, né? Antes, I'm sure you met before. Tenho certeza que aqui está faltando, né? We've met before. Estava faltando aqui. Tenho certeza que nos encontramos antes. I'm sure we've met before. Vamos continuar? Olha só, então os exercícios que a gente tem para preencher essas lacunas, a gente observa aqui os verbos, né? Então, olha lá. I know that woman, but então I've forgotten her name. Eu conheço aquela mulher, mas eu esqueci o nome dela. Heitor to Florida many times on his vacations. Heitor has been many times, has been to Florida many times on his vacations. O Heitor esteve na Flórida muitas vezes nas suas férias. John e Lucas
John and Lucas, they have gone to Europe in a business trip. They'll be back soon. John e Lucas foram para a Europa numa viagem a negócios. Voltarão em breve. Interessante aqui é que eles foram, eles estão lá. They have gone, eles estão lá. Tá? Continuando. Ellen has worked for a multinational company for many years. Ela trabalhou para uma empresa multinacional por muitos anos. Ou, se eu entender que ela ainda trabalha, certo? Eu posso também ter essa possibilidade. She has been working. Ok? Então, eu posso traduzir isso como Ellen trabalha, ou Ellen trabalhou, né? E, nesse caso aqui, Ellen está trabalhando. Certo? Ou você tem falar que ela já fez a ação, que a ação aconteceu, ou que a ação está acontecendo. Isso você vai saber no contexto lá, porque essa frase não vai vir solta no texto, ela vai estar dentro do texto, e aí você vai entender se está falando de algo que passou ou de algo que está acontecendo até o presente, tá? Até o presente momento. Aqui, they have sold all the tickets for the show. Eles venderam todos os ingressos para o show. Sandra e Meg, they have lived in Canada since 1998. A Sandra e a Meg moraram no Canadá desde 1998. Ou, se elas moram ainda, eu posso também, ao escrever isso, no caso, they have, né? They have been living. Elas estão morando no Canadá desde 1988, tá? Aqui a gente tem um texto, mas o nosso tempo já está acabando. Eu vou chamar o professor de literatura Anderson, que daqui a pouco vai chegar aqui com muita coisa boa para falar. No mais, aquele abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Não deixe de acessar o nosso site, tá? Tá aqui o endereçozinho dele, tá bom? Espero vocês lá. Aquele abraço.